Bom, boa tarde a todas e todos. Bem-vindos aqui ao 54º Festival de Brasília de Cinema Brasileiro. Nós estamos já no quinto dia. Esse festival, esse ano, pela segunda vez nesse formato, um formato virtual, remoto, mas bastante agitado, além dos 18 filmes entre longas e curtas concorrendo na mostra competitiva. Temos a Mostra de Brasília, temos outras mostras, e várias mesas de debate, muitas mesas de debate, e também as aulas, as chamadas masterclass, que nós já tivemos Costa Gavras, Roberto Grelier, Rui Guerra, e ontem o Amos Gitai. Hoje, às 19 horas, será a vez da Helena Solberg. Então, o festival está bombando nas redes, na medida de como a gente pode fazer esse festival nesse momento, nessas condições que nós estamos vivendo. O festival tem a curadoria do cineasta Silvio Tender e da professora da UNB, Tânia Montoro. E hoje nós vamos conversar aqui, o tema desse nosso bate-papo aqui é quando o teatro encontra o cinema, e nós vamos conversar com as cineastas, diretoras teatrais, dramaturgas, enfim, Cristiane já está aí, e Daniela Thomas. E eu queria começar conversando, lembrando a todos que quem quiser fazer pergunta, abaixo aqui no nosso quadradinho, você tem dos dois recursos lá, o do QIA e o levantar a mão, se alguém quiser se pronunciar. Nós não teremos a imagem, mas teremos o áudio de quem quiser se pronunciar. Bom, então eu vou começar conversando com a Daniela Thomas, lembrando que o mote desse festival, essa pergunta vai tanto para a Daniela como para a Cristiane depois, é o cinema do futuro e o futuro do cinema. Então, antes da gente entrar nessa questão da experiência de vocês com o cinema, com o teatro, seria interessante, como todos os outros participantes iniciaram falando se, diante do que nós vivemos, diante desse tranco que nós tomamos com essa pandemia e com essa mudança, para muita gente acelerou determinados processos, para outras retroagiu, para outras consideram que retroagiu, como vocês, se vocês já vislumbram alguma perspectiva, ou se o futuro do cinema, o cinema do futuro, continua uma grande incógnita. Então, vou começar com a Daniela. Boa tarde, Daniela. Boa tarde. Nossa, muito legal estar aqui com a Cristiane, que eu tenho grande admiração. E é isso. A questão do futuro do cinema, eu acho que poucas vezes eu tive tão insegura como eu estou me sentindo agora em relação ao futuro, ponto. Ao futuro do cinema em particular, porque eu acho que não é só a questão que a gente está vivendo temporalmente e espacialmente aqui no Brasil, né? Essa questão política, esse desmonte cultural tão avançado, tão arrasador, cultural e, enfim, a gente sabe todos os outros, mas estou falando isso particularmente no nosso campo. Eu vejo mesmo essa questão da economia do cinema, a questão da TV, como é que a TV e o streaming está entrando com uma violência assim, assustadora, arrebatadora, econômica, pegando todos os nossos talentos e colocando tudo num liquidificador, tem uma velocidade e o abandono da autoria, né? A autoria é uma coisa assim, absolutamente... sei lá, dentro de toda uma dinâmica corporativa estranha. Eu estou muito assustada com a voracidade desse novo sistema, no qual, inclusive, eu estou sendo muito assim assediada, vivendo fazendo coisas, assustada. É um momento muito assustador. E aí eu estava fazendo um trabalho ontem, conversando com um câmera, um fotógrafo, e falando assim, fez algum longa? Tem algum longa? A palavra longa parecia que a gente estava falando assim, sabe, naquele filme do Truffaut, assim, lê um livro, sabe? O Fahrenheit 451, não me lembro exatamente, não, mas você lê um livro? Você fez um longa? Eu falei, não fiz. Então, assim, todo esse lugar aí está me assustando muito, muito mesmo. É uma voracidade econômica, uma voracidade de sistema, de processos criativos, dinâmicas criativas, que está me deixando assustadíssima a respeito do futuro do longa, do cinema como a gente conhece, da tela grande, de pensar esse gigante, né,
que foi o cinema em que eu cresci e que amo tanto, né? Bom, e hoje você vai reencontrar esse cinema com a exibição do Terra Estrangeira aqui no Rio de Janeiro, no Festival do Rio. E eu vou Exato. passar para a Cristiane, que essa coisa desse mundo, a Cristiane está na Suíça. Eu e Daniela estamos aqui no Rio, e Silvio Tenda, que entrou agora, já me referi ao meu curador aqui, mestre. Silvio, a Cristiane vai dar uma palavra agora sobre. A gente iniciou com o mote do festival, o Cinema do Futuro e o Futuro do Cinema. E em seguida você fala. Cristiane, só chamando a atenção, a Daniela tocou num ponto muito importante dessa coisa do streaming. O Costa Gavras, na fala dele aqui, disse que um dos grandes problemas dessas plataformas, talvez o maior problema, é que por trás dela não tem um projeto cultural. Tem um projeto econômico, mas não tem um projeto cultural. Como é que você também vê isso? Bom, antes de tudo eu quero responder a Daniela e dizer que é realmente um prazer e uma honra estar aqui com ela. Eu admiro muito ela como artista e pessoa. Então, eu estou muito, muito feliz de estar participando dessa mesa. Obrigada, Silvio, pelo convite. O futuro é tão difícil falar do futuro quando o presente está transbordando dessa maneira, né? Assim, a gente eu completamente pactuo com o que a Daniela está falando, porque parece que todo um projeto de futuro passa a ser como é que a gente resolve o nosso momento presente, assim, que tá realmente tão abismal, né? No Brasil, completamente, ainda que eu esteja na Suíça, as minhas raízes, a minha energia e o meu trabalho, assim, é muito fundamentado no Brasil. Estou voltando para o Brasil daqui a 2 dias. E assim, como eu trabalho nessa linha híbrida entre o teatro e o cinema, para mim a questão ela não existe, ou seja, o meu exercício artístico no que ele é predominante, ainda que eu possa eventualmente fazer alguma coisa que seja só de cinema, mas ele exige a presença do público, ou seja, não é possível pensar em qualquer relação que não seja direta com a presença do espectador. E ao mesmo tempo a gente estava falando um pouco antes de começar, né, a Daniela dizendo sobre a quantidade de pessoas que provavelmente vão estar hoje para assistir ao filme, né, ao Terra, e como é que a gente lida com isso. E ao mesmo tempo eu penso que é um momento muito importante da gente ter relações coletivas. Eu acho que é muito importante que a gente, na verdade, não perca essa possibilidade, tanto no cinema como no teatro, de que existe alguma coisa que se dá no encontro daquelas pessoas vendo alguma coisa, o mesmo objeto artístico juntas, que é muito diferente de você ver de casa. E aí, entrando sobre a questão do streaming, aí realmente assim, eu acho que é uma reflexão muito, muito profunda sobre o que isso vai significar né? E eu acho que a pandemia ela veio acentuar várias coisas, e uma das coisas que ela veio acentuar é uma profunda individualidade e um consumo que parecia que deveria, né, retroceder, mas um consumismo de tudo, assim, que eu, na minha opinião, só se exacerbou. Então, eu acho que é o momento mesmo da gente tentar resolver a questão do presente para que a gente possa projetar um futuro que é realmente não claro, mas que a gente tem que trabalhar para que ele não seja distópico, né? Perfeito. Silvio, com a palavra diretamente de Copacabana para Brasília. Bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer a Daniela e a Cristiane a generosidade delas estarem aqui conosco, né? Eu sempre tive muita curiosidade pelo trabalho delas, né? Tanto da Daniela, eu assisti uma peça com Marquinhos Palmeira, que ela fez toda uma encenação, uma projeção numa trama lindíssima, parecia um filme no teatro. E a Cristiane também assistia a peça em que num dia eu assisti teatro, no outro eu assisti cinema, né? Então, vocês duas, na verdade, anteciparam uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Tem muita gente fazendo hoje teatro por videoconferência e que, aos poucos, vai se transformando em filmes, né? A gente hoje vai debater de tarde com o Antônio Quiné,
que fez o Anjo Negro e fez as pessoas dialogarem, cada um na sua casa, mas ele já inventou uns planos em que ele filme, vai ser num cinema por videoconferência. É a realidade que nos toca, né? Então, eu tive muita curiosidade de ouvir vocês, e aí armei essa mesa um pouco por egoísmo também, para poder conversar com vocês. E estou aqui, vou acompanhar, vou tirar minha imagem e vou ficar como espectador. Muito feliz com a presença de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Silvio. O Silvio, eu acho que ele tem um clone, porque ele participa de todas as mesas. Impressionante. Ou tem 3 telas aí do lado dele. Daniela... É meu pós-doutorado que eu estou fazendo aqui. Você está uma fera nisso aí. Daniela, eu queria agora começar falando, né, da sua, tanto você quanto a Cristiane, dessa experiência sua do cinema com o teatro, né? Você estava comentando, antes da gente começar, de ter levado o cinema para o teatro. Enfim, como foi essa passagem e essa junção, né? Eu comecei a minha, sei lá, minha vida de adulta, assim, fazendo cinema, estudando e fazendo cinema, lá no final dos anos 70. Olha como eu sou velha, final dos anos 70, começo dos anos 80. E quando eu trabalhei com cinema há um tempo, mas era economicamente inviável para mim. Eu não consegui me organizar de tal maneira, porque eu não queria ser nada menos que diretora, né? E diretor com 19 anos, 20 anos é complicado, né? Então, e aí eu estava numa relação com o Gerald Thomas, né? Era casada com ele, e a gente começou a fazer teatro juntos, e eu comecei a fazer cenografia para os espetáculos dele. E aí, curiosamente, assim, apesar que o teatro vem antes do cinema, o teatro, né, existe, e ele é, vamos dizer, uma espécie de grande matriarca, né, do cinema, de onde, assim, você pensa no cinema, no início do cinema, o cinema era quase uma quarta parede, né, um olhar de quarta parede no gabinete, né? Ele começou assim quase como um teatro filmado. Eu acho que o cinema explode no momento que ele justamente explode as paredes e vai para as ruas, né? E vai para o close e sai daquela dependência do teatro. Eu comecei no cinema e depois levei uma certa sensibilidade, uma certa postura, uma certa atitude, que é, para mim, que eu entendo que é a própria estrutura da tela. A gente tem no cinema uma coisa imperiosa, né? Da qual a gente deixa de ser cinema no momento que a gente abandona isso, que é a tela, que é o limite físico. Daqui, que a gente está aqui agora também, esse retângulo que determina que aqui dentro está acontecendo o cinema, né? Dentro dessa estrutura. E isso me pareceu uma coisa que eu tinha muito apego, sabe, a pensar nessa bidimensionalidade, né? Quer dizer, aqui tem uma distância, mas no fim das contas temos aqui uma coisa flat e eu estou aqui ocupando esse espaço, né? E aí eu quis levar isso para dentro do teatro, não levar o cinema ainda. No começo não levei o cinema para dentro do teatro. Eu levei um procedimento, assim, eu fiquei preocupada com a questão da tela, com a questão do limite e com a questão de que o teatro, na minha experiência, ele ocupava sempre, assim, o cenário, por exemplo, ocupava sempre o piso ou então colocava no fundo uma parede, e eu queria que o ar tivesse ocupado, né? Que essa frame, a boca de cena fosse, na verdade, um frame. Então, eu primeiro trouxe esse procedimento no trabalho com o Gerald, depois também me preocupei em trazer um outro procedimento, também do cinema, que era a questão da edição, porque uma coisa também que eu ficava preocupada com o teatro, me parecia um anacronismo assim de experiência, que era assim, toda vez que terminava uma sequência, uma cena, o ator tinha que sair, ou então você tinha que criar o artifício do blackout, mas você não conseguiria editar no teatro. O teatro tinha um presencialismo, assim, é presente absoluto, né? Tudo acontece à vista, né? Tudo é carne, tudo é presença. E eu queria trabalhar com essa rapidez, com essa fluidez da edição do cinema. Então, eu comecei a trabalhar com telas de filó e separava o palco em vários... Posso mostrar, né? Isso que eu queria mostrar para as pessoas não acharem que...
Peraí, share screen. Vê se funciona. Peraí. Share. Vocês estão vendo essa imagem? Sim. Esse é o primeiro cenário que eu fiz, é 83, 84, acho, e é uma caixa de espelhos. Esses espelhos são aquele espelho meia prata, sabe? Que você, aonde tem luz, ele é espelho. Aonde não tem luz, ele fica transparente, né? Então, essa pessoa ficava limitada fisicamente, sabe? No espaço. Então, ele estava dentro de uma tela, né? Ele não estava ocupando todo o espaço cênico. Era uma tela onde acontecia esse espetáculo. E eu também levei também uma certa neurose minha para dentro da cena, que era uma timidez neurótica minha, que era em relação ao ator estar presencialmente no espaço, dividindo o espaço com a plateia, que me dava uma angústia enorme, mas eu tenho certeza que era um problema meu, da minha timidez. Eu queria proteger o ator, e até fazer uma anedota curiosa, eu viajei muitos anos com a Fernanda Montenegro, fazendo Flash and Crash Days, uma peça que a gente fez como companhia ainda, com a Fernandinha e ela. E aí eu ficava na coxia com ela, e ela tremia que nem uma vara verde, de nervoso, de pular aquele abismo que é coxia-cena. E eu achava assim fascinante o fato de que a Fernandona, na época, com 70 anos, talvez, ou 60 e poucos anos, ainda tremia de pânico da plateia, ainda era um grande esforço psíquico para entrar no espaço, dividir o espaço com esses olhares que são desnudadores, né? Um ator, ele se expõe, e por isso talvez até no teatro a gente tenha esse fascínio, né? Porque um ator é uma espécie de sacrifício, ainda é ainda tem uma qualidade sacrificial, assim, né? De um ser humano que nem você se expor seu corpo, expor a sua higiene até, né? Assim, come-se coisas, toca-se coisas, é melado, é suado, né? Então, e é engraçado que nessa época ao contrário, eu queria preservar o ator desse contágio com a plateia, era engraçado. Então, eu levei o cinema até nisso, né? O cinema, o ator está protegidíssimo, né? Ele faz a cena inteira num lugar todo controlado e depois está lá virtualmente, né? Nunca mais ele vê a plateia o vendo, né? Então, eu trabalhei com isso e esse ator ficou sozinho em cena, fazendo interagindo consigo próprio. E depois trabalhei com o filó, isso que eu estava falando. Aqui tem 1, 2, 3, 4 filós que ocupam toda a boca de cena. A foto não é muito boa porque você não vê, mas a plateia via exatamente a tela do filme, né? Assim, o palco italiano tem essa possibilidade, né, de dar o frame, né? Então era um frame cinemascope e aí você, assim, uma cena mudava com a luz apenas, né? Então, um cenário que estava lá no último corredor aparecia assim, né? Então, você podia trocar uma cena por outra e vice-versa. Essa peça, né? Qual é? Essa é uma ópera, se chama Mato Grosso, uma ópera do Philip Glass, que a gente fez em 89. Então, e nessa época eu trabalhava muito com essa... Isso aqui, por exemplo, é um filó que separa a Vera Holtz atrás da Magali Riff aqui na frente. Então, por exemplo, se você apaga o corredor onde está a Vera Holtz, eu não tenho a foto para poder mostrar, a Vera Holtz sai de cena. Aí, apesar de que ainda está. Então, eu podia fazer uma cena em que a Magali estava só, instantaneamente a Magali estava num diálogo com a Vera. Então, eu importei, não a imagem do cinema, mas certos procedimentos, fiquei matutando como levar certos procedimentos do cinema para dentro do teatro, né? Aqui também, tá? Para você entender que o Mato Grosso foi um filho desse Eletra, que era o primeiro experimento que eu fiz com essas telas de filó. Aí eu pulo para muitos anos depois, em que eu começo a usar o filó em cena para projetar o cinema dentro da cena do teatro, né?
E eu acho que isso é uma sensação, uma espécie de uma grande vontade de que o cinema tem essa possibilidade de trabalhar o gigantismo, trabalhar o close, trabalhar a proximidade com o rosto do ator, que nós do teatro a gente tem uma certa inveja disso, né? Eu digo assim, eu fico mudando, né? Porque eu sou um ser híbrido, mas eu digo, o teatro sente de vez em quando, apesar do fascínio que exerce essa coisa que eu falei, esse sacrificial do ator presente, vivendo coisas muito mais intensamente, muito mais profundamente do que você, ali dividindo o espaço com você, você sente, tem horas que você quer muito que algo potente, né, como close, como o rosto de alguém, entre na cena. Nesse espetáculo também, uma outra ópera, eu acho interessante aqui, porque a gente tinha uma limitação de coro e de presença de atores, então a gente filmou sombras, fizemos uma grande tela num galpão de cinema, e filmamos os atores, as sombras dos atores fazendo as sequências. Aí depois, então, assim, aqui tem duas telas, uma tela de cinema, uma tela retroprojeção atrás, e aqui na frente tem uma tela de filó que você projeta. Então, você tinha tanto as pessoas que estão lá no fundo, em cena, no tamanho real que elas estariam no teatro, quanto o gigante aqui na frente, né? Então, você estava trabalhando já. Então, eu pulei dessa coisa dos procedimentos de teatro, de cinema para dentro do teatro, para, na verdade, importar o cinema mesmo, importar a imagem do cinema para dentro do teatro e trabalhar nesse universo híbrido, né? E aqui é uma mulher que nada, ela é um personagem que se suicidou, e então você está vendo os momentos que antecedem essa morte. E na ópera, então, isso funciona muito, essa coisa do gigantismo, né? De você ter realmente que a música ela suscita um desejo de uma evasão, assim, que eu acho que o cinema pode ajudar muito no teatro, né? E eu trabalhei muito também com animações. E é engraçado, porque isso aqui, sei lá, isso eu acho, já é ano 2000, mas eu acho interessante porque no meu trabalho certas coisas ficam se repetindo, assim. Então, isso aqui é o uso de espelhos. Meu primeiro cenário, né, é uma caixa de espelhos, e o meu segundo ou terceiro cenário são as paredes de filó, e aí vão começando a ser projetadas nelas, e aí aqui nesse trabalho, por exemplo, são rampas de espelhos. Esse é o Barba Azul, também uma outra ópera, que você vai levantando assim as rampas e o espelho vê o que está projetado no chão, sabe? Tem uma projeção aqui no chão e o espelho vai mostrando esse chão, e esse chão passa... É uma coisa Svoboda, né? O Svoboda é o maior cenógrafo, né? Talvez de todos os tempos, dos anos 50, 60, 70, e ele fez uma ópera inteira, que era toda vista através do espelho, acho que foi em Verona, se não me engano. E eu trabalhei com essa ideia dos espelhos bem svobodiana, assim, não é uma original minha, mas eu achei interessante fazer as 7 portas do Barba Azul com esse espelho que mostra esse casal incrível. Mas para dizer assim no teatro, eu acho que o cinema, os procedimentos, a imagem do cinema potencializam, pelo menos na minha percepção, por isso eu gosto tanto do trabalho da Cristiane, tem um emprego de uma linguagem que no cinema, eu arrisco, eu sou muito palpiteira de boteco, tá? Isso não é, eu tenho assim, milhões de teorias sobre todas as coisas do planeta, mas eu acho que o cinema tem uma capacidade de introjeção, ou seja, de imitar certos procedimentos psíquicos, como o sonho, como se a gente tivesse, de alguma forma, conseguido materializar numa experiência pública algo da nossa maneira de ver, pensar, administrar o mundo das pessoas, né? E o teatro, ele
assim, aquela coisa grega da suspensão do descrédito, né? Ele acabou no teatro, né? Não existe mais suspensão de descrédito. Assim, a revolução dos anos 60, a contracultura, o Arthur, tudo aquilo assim destruiu, assim, destruiu essa ideia de que você senta no teatro para ver algo da vida, né? Você entra no teatro para ver algo do teatro hoje em dia. O teatro é uma experiência comum de um poema, de uma experiência artística compartilhada. Mas, ao trazer certos procedimentos do cinema, eu acho que ele acaba também por enredar a plateia nesse lugar que eu acho que o cinema tem, que é assim, de você ter algumas identificações pessoais. Você se identifica, você projeta você mesmo naquelas figuras, naquelas imagens, né? Então, eu acho que que o palco ele tem um grande poder, falando sobre o futuro agora, tem um grande poder no palco do teatro de ser esse lugar de resistência do cinema, de certa forma, do grande cinema, né? Da grande tela. Porque ali, eu acho que ali o streaming não vai pegar, não tem como pegar, sabe? Ainda tem assim algo do nosso greguismo que ainda deve, do nosso greguismo e da experiência religiosa, indígena, de qualquer lugar, né? Assim, a experiência do espetáculo convivial e de que algumas pessoas são os atores e algumas pessoas são a plateia é algo muito atávico, né? Uma experiência que acredito que vai morrer junto com a humanidade, sabe? Não acho que ela consegue separar do humano nessa experiência do teatro. Teatro como conceito de experiência compartilhada, quase religiosa, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Esse também esse mesmo espetáculo. E aqui é uma coisa interessante, porque esse é um espetáculo que ele é bem assim, caixa, né? A ideia, novamente, do gabinete, aquele gabinete tradicional do teatro, assim, as quatro paredes, até aqui tem até teto, mas depois a imagem entra, e aqui, nesse caso, o Felipe ele filmou uma encenação dentro da própria caixa, só que virada, e projetou na parede. Então, você começa a ver, e assim poderia fazer infinitamente, né? Você começa a ver outras experiências dentro dessa, e também tem a questão da escala, os atores estão em outra escala, né? Então, você tem a presença, que acho que a Cristiane também trabalha muito com isso, né? Com a presença e o espectro, né? O ator como presença, como espectro de si mesmo, todas essas possibilidades, né? A gente tem uma história, assim, um espelhamento, né? Eu vejo assim alguns trabalhos da Cristiane, os trabalhos que a gente faz, o trabalho que eu faço, a gente é uns pensadores que estão passeando num mesmo lugar, assim, com diferentes, lógico, perspectivas pessoais, assim, conversas, do que a gente está criando, mas eu acho que tem esse trabalho, e o Silvio foi muito sagaz de chamar a gente, porque realmente esse trabalho de trabalhar com essas linguagens híbridas é algo que nos realmente coloca muito próximas, né? E outra coisa também que eu tenho feito bastante é usar o cinema como cenário. Então, novamente aqui, eu sou um pouco monotemática, né? Mas eu tenho mais trabalhos, tá, gente? Eu peguei esses trabalhos Mas isso aqui é o Lazarus, que é uma ópera, é um musical do David Bowie, que foi o último trabalho que ele fez, né, antes de morrer. Uma coisa linda, assim. E eu usei, novamente, eu usei o espelhão e usei o palco móvel também, que é outra coisa que eu adoro também, que é desestabilizar o ator com movimentos instáveis, com situações, palcos instáveis. Então, esse palco ele mexia assim, e o espelho também. Então, criava diferentes relações com a imagem, né? Aqui, então, vocês estão vendo a imagem, o palco está assim, ele está assim, na verdade, em relação à plateia, e o espelho está para trás, e depois ele chega, o espelho fica no mesmo nível do palco, então dá uma continuidade. Então, eu trabalhei a imagem como cenário, e, não muito uma imagem que lida com, que trabalha o próprio ator, e lida com ele e coloca ele em outras situações. Aqui é usar o cinema como
Deixa eu tirar aqui. É isso. Aí, só terminar uma coisa, é que, ao contrário, levar procedimentos teatrais para dentro do cinema, eu nunca quis fazer. E só comentar que eu acho que o cinema realmente me impressiona isso, como a questão da artificialidade dos processos gramáticos do cinema, ou seja, plano contra plano, eixo, lentes, profundidade de campo, forma narrativa, estruturas narrativas, é um case de sucesso. Eu nunca vi um sucesso igual por uma fórmula como o cinema. É um sucesso estrondoso. E toda vez que você sai e que você discute o filme imediatamente se transforma numa outra experiência. Aí parece que é como se fosse um tipo de cinema, como se fosse uma ovelha negra. Né? Quando você pega assim, mesmo o cinema do Glauber, do Godard, ou mais próximo do Jodorowsky, ou sei lá, experiências teatrais, assim como, por exemplo, o Peter Greenaway, ou até mesmo o Wes Anderson, quando eles emplacam e colocam certas posturas teatrais, e quando eu digo postura teatral, eu falo de um corpo hiperexpressivo, de uma voz hiperexpressiva e potencializada, porque ele tem que preencher aquele espaço, né? E quando você traz isso para dentro do cinema, isso faz toca as cornetas, assim, né? Eu acho engraçado, só uma curiosidade, até os super-heróis falam que nem gente de bar, que nem colega de bar. O naturalismo é tão imperioso que até esses filmes que os meus netos não têm, mas os netos dos meus amigos assistem, os Marvel, essas coisas da vida, eles são todos colegas de bar, eles são todos engraçadinhos, sabe? Nem eles têm uma postura mitológica, né? É sempre assim, o naturalismo tem um empuxo, uma força violenta que me fascina, e eu sou vendida para ele, assim. No cinema, realmente, eu sou muito apaixonada e trabalho totalmente dentro desse construto todo, muito feliz, assim. Ali eu acho que o cinema, para mim, é quase que uma subliteratura, ele trabalha um outro diapasão, um outro pensamento sobre as questões humanas. Então, eu trago muito cinema para dentro do teatro e trago pouquíssimo teatro para dentro do meu cinema, em conclusão. Ok. Agora vamos ouvir a Cristiane. Sim, agora sim. Ai, que bom ver essas imagens, que bom ouvir você, Dani. Que prazer. E aqui fico pensando mesmo assim, sobre essas proximidades e essas conexões e esse exercício de linguagem, na verdade. Para mim, bom, eu também assim sou formada artisticamente pelo cinema, ou seja, o cinema me perpassa assim desde sempre. É um lugar realmente onde eu me sinto assim completamente plena como espectadora também. E ao mesmo tempo eu sou totalmente estruturada no teatro, então assim a minha vida, a minha linguagem, a minha escritura vem do teatro. E eu, assim, quando eu comecei realmente a trabalhar o desenvolvimento de uma linguagem, de um trabalho que fosse híbrido, né, que fosse sobre as fronteiras, eu falo muito sobre a questão das fronteiras no meu trabalho, assim, de como é que é possível, assim, nessa fricção entre essas duas expressões artísticas, encontrar algum território novo, assim, de criação. Isso tem sido mesmo um desafio, um pensamento, em muitos aspectos, de começo, assim, e no começo, eu acho que na base muito parecido com algumas questões que você colocou, como a questão do uso dos dispositivos e dos procedimentos para pensar um trabalho, e que, para mim, entra no aspecto da projeção depois, na verdade, inicialmente e sempre, assim, como é que o dispositivo cinematográfico interfere e transforma-se em dramaturgia, assim, no sentido de que é indissociável da própria ação teatral. Então,
desde o uso da câmera em cena até o dispositivo de fazer uma montagem ao vivo, ou, por exemplo, no Se Elas Fossem para Moscou, que acho que é uma peça importante, assim, talvez eu acho que eu possa começar falando sobre ela. Apesar de que, antes disso, no começo, para mim, quando eu fiz alguns espetáculos, eu fiz uma peça chamada Carícias, que foi uma peça em 2001, que para mim começa meu primeiro trabalho assim dentro, que eu considero realmente um trabalho de pesquisa de linguagem, não tinha nenhuma projeção, os espectadores estavam sentados em arquibancadas móveis assim, e foi no Teatro do Jockey, e as arquibancadas elas eram pantográficas e elas se mexiam. Então, na verdade, a minha questão era como é que eu colocava o espectador no lugar do ponto de vista da câmera em relação à cena, e eu jogava, e também tinha engraçado porque também tinha um grande espelho, e eu jogava com a possibilidade de ver outras perspectivas de distanciamento, de proximidade em relação ao ator, em relação à cena, em relação ao zoom in, ao zoom out. E aí, só em 2011, depois eu comecei a fazer uma série de trabalhos, muito também pensando a questão do documentário, assim, como é que o material documental podia se transformar em material ficcional e como é que o documentário entrava e se relacionava com a cena, na construção dramatúrgica e também algumas vezes em situações paralelas. Por exemplo, eu fiz uma peça com a Malu Gali que chamava-se Conjugado, em que a gente fez um documentário, e esse documentário ele era passado em vários monitores de televisão para os espectadores depois. Ou seja, então existia toda uma relação de como é que o audiovisual, em vários aspectos, entrava no trabalho. E a partir de 2011, assim, eu fiz também aí eu fiz A Falta Que Nos Move, assim, curioso, porque A Falta Que Nos Move é um trabalho que quando eu comecei, e que virou um filme experimento, assim, foi um filme que em 13 horas contínuas de filmagem, com uma série de dispositivos para fazer isso. Eu fiz esse filme por vários motivos, mas principalmente por uma questão ligada ao trabalho dos atores, que eu acho que é curioso quando você fala sobre essa relação do cinema como um lugar em que realmente né, você chama de naturalismo e é naturalismo, eu também chamo de como é que a gente aproxima de uma ideia que é quase um hiperrealismo, ou seja, tão perto da gente que você não consegue mais distanciar se aquilo é ou não é um jogo de atuação, e o cinema tem essa capacidade de fazer a gente esquecer que a gente está vendo as pessoas atuando. E para fazer essa peça, a gente trabalhou muito sobre essa questão dessa linguagem, então um dos motivos de fazer esse filme também era como é que uma linguagem no teatro que tenta deixar de ser teatral de alguma maneira, e eu estou falando muito especificamente do trabalho do ator, ou seja, que ela traz um tal grau de realidade para a cena que você não acha mais que aquilo é teatro, que aquilo passa a ser alguma coisa que é sobre a intimidade da relação, de ver pessoas em cena. Como é que se transpunha isso para o cinema, ou se a gente ainda precisava ir mais fundo nessa pesquisa da relação com o ator. E aí eu chego no Se Elas Fossem para Moscou, que eu acho que é um trabalho muito significativo sobre isso, porque o Se Elas Fossem para Moscou, o teatro e o cinema eles acontecem em dois espaços separados, e é o espectador quem, na verdade, conflui os dois trabalhos. Assim, é só na cabeça do público que esses dois lugares se encontram. Mas o teatro, ele continua sendo teatro, ou seja, ele se dá numa relação muito direta e concreta com o espectador, porque para mim porque a quarta parede já caiu há muito tempo no teatro, e a questão para mim agora é como é que a gente lida com o fato de que ela não existe mais, e como é que a gente assume a presença desse espectador como alguém que é parte daquela arquitetura, que o teatro inclui o próprio espaço do público. E então o Se Elas Fossem para Moscou, que é a partir das Três Irmãs do Tchekhov, num espaço a gente tem as atrizes na relação com o público e as câmeras estão lá, e as câmeras elas trazem a câmera, e eu estou montando ao vivo, elas trazem todo o dispositivo cinematográfico para a cena, mas o resultado disso, ou seja, o filme que é feito disso, que não é uma peça filmada, eu acho até que a Dani viu, eu sei que o Silvio viu, é realmente um filme, assim, é um exercício fazer um filme, assim, com os procedimentos cinematográficos, e o espectador assiste o filme em uma outra sala. Quando a gente começou, a gente viaja muito, eu viajo com esse espetáculo há, sei lá,
7, 8 anos, para muitos lugares do mundo. E agora a gente faz no mesmo dia, ou seja, o público assiste a peça, metade do público assiste a peça, metade do público assiste o filme, e depois troca e você tem a experiência no mesmo dia, o que para mim realmente completa a obra. Então, assim, então fora a questão... Então, para mim, chegar a usar projeção em cena é ainda um outro processo, assim, porque aí também tem e aí quando eu vejo seu trabalho, assim, seu trabalho como cenógrafo, também como diretora, assim, que em que você cria um outro nível, né, assim, de ponto de vista mesmo sobre o que está acontecendo na cena. Para mim é sempre sobre como é que quando eu jogo a projeção em cena, como por exemplo no Júlia, que é um espetáculo que antecede ao Se Elas Fossem para Moscou, a gente trabalha com telas. A gente depois pode ver, assim, eu não me organizei tão perfeitamente como você para mostrar imagens, mas a gente pode depois mostrar algumas coisas. Mas são telas que abrem e fecham e o cenário está atrás das telas, ou seja, o cinema tem a tela, tem o teatro atrás de si e depois as telas vão abrindo e vão trazendo o teatro para frente, para a relação com o público. Porque para mim o desafio realmente é esse, assim, é como é que quando a gente junta o teatro com o cinema no teatro, a gente consegue guardar, se é possível guardar essas duas potências dentro desse mesmo espaço. Agora, por exemplo, e aí sim, isso continua num processo, num desenvolvimento muito a cada espetáculo, na verdade, me interessa muito repensar esse dispositivo claramente em função do conteúdo que está sendo trabalhado. Então, por exemplo, agora aqui eu estou fazendo uma peça que se chama O Agora que Demora. Muita gente vai dizer que não é teatro, porque o cenário é uma grande tela de cinema, enorme. A gente filmou para fazer... É uma adaptação da Odisseia, do Homero. A gente filmou em 5 lugares. A gente filmou na Palestina, no Líbano, na África do Sul, na Grécia e na Amazônia, para contar a história de Ulisses reais. Então, a tela é uma tela de cinema, realmente, só isso. Eu estou em cena, montando ao vivo algumas coisas, e os atores eles estão misturados com o público. E eles vão interferindo e dialogando e transformando o filme numa relação em que o filme vai se abrindo para o teatro vai se abrindo para o cinema, com essa fronteira do palco entre esses dois lugares. E é claro que isso também tem a ver com a ideia de como é que a gente traz para dentro do lugar que a gente está as pessoas que não têm direito de vir, portanto é um trabalho sobre refugiados. Então, assim, eu penso muito sobre como é isso, como é que a gente realmente é possível, através do desafio de continuar esgarçando essas fronteiras, assumindo essas fronteiras como novos territórios para poder gerar outros pontos de vista e outras possibilidades. E assim, falando mais de um outro trabalho, assim, que eu acho que é interessante pensar sobre dispositivos, a gente está fazendo também agora uma peça que chama-se Entre Chien e Loup, que fala sobre o fascismo, em que a gente tem imagens pré-filmadas e imagens ao vivo, os atores que manipulam as câmeras, eles estão fazendo um exercício sobre um filme, e só que as imagens pré-filmadas elas são filmadas no mesmo espaço onde a gente faz a peça, e essas imagens elas vão montando ao vivo com as imagens que a gente vai fazendo, e existe uma briga, assim, um conflito dramático realmente nos personagens, porque é baseado no Dogville, e a peça começa com, na verdade, eles dizendo que eles não querem repetir esse filme, eles não querem repetir a mesma história, eles são personagens desse filme tentando não repetir a mesma história, de cair no mesmo fascismo, ou seja, de cair, na verdade, numa sociedade que não consegue aceitar o outro. Mas o filme, como um registro do passado, um registro da memória deles, que está sendo pré-filmado nesse espaço, ele vai ganhando força e aprisionando, de alguma maneira, esses personagens na mesma história que eles já viveram, enquanto que o ao vivo é o tempo presente, portanto, o lugar do teatro, que vai tentando transformar a partir desse novo filme que vai se construindo
nessa luta mesmo entre os dois, portanto, uma luta entre o momento presente e o momento passado, para construir um filme que o público vê íntegro, porque ele vê o filme do início ao fim, mas, ao mesmo tempo, a tela está lá no fundo, então você tem toda a questão da profundidade do teatro, um pouco como se fosse você acaba criando uma tridimensionalidade também, e uma ideia do campo de profundidade na relação com o espaço. Então, isso, para mim, é mesmo com o desejo, o porquê de fazer porque construir esse conceito da relação do pré-filmado com o filmado, numa sensação da montagem, que em alguns momentos você quase não percebe que é pré-filmada, até o momento que começa a surgir uma série de personagens que não estão naquele espaço, então, e aparecem no filme, mas é no mesmo espaço, então tem uma questão fantasmagórica, porque você está vendo a câmera, está vendo um personagem no ponto de vista da câmera, que você só vê no cinema, e é o mesmo ponto de vista que você está vendo da câmera do teatro. Para mim, muito, muito ligado a qual é o conceito e qual é o porquê, na verdade, está mesmo sobrepondo essas duas expressões artísticas. E, enfim, então esse é um pouco o trabalho e só para fechar, assim, eu só fiz uma ópera que foi no Teatro Municipal, que foi o Fidelio, e essa ópera também para mim foi muito curioso quando você falou essa questão da música trazer esse desejo do gigantismo, né, assim, dessa explosão da imagem, desse derramamento da imagem em cima do público. E era um filme também, na verdade, no início era o palco nu do Teatro Municipal do Rio, no fim, o segundo ato, a gente tinha uma tela na frente e toda a ação era filmada no subterrâneo do palco do Teatro Municipal por atores que estavam fazendo a ação, né? Era pré-filmado, mas era no mesmo espaço do Teatro Municipal e com todos aqueles elevadores, aquela maravilha daquela construção. E os atores, na verdade, eles sentavam na frente da tela e cantavam a ópera como uma voz do filme, não como a própria ópera, assim. Eles se transformavam, na verdade, na música do filme. E assim, e era também com essa ideia assim, de como é que se derramava, como é que essa prisão que o Fidelio conta, essa história de libertação, se aproximava através da possibilidade de construir tanto na relação com o espaço, mas também com a dimensão do close da relação com os atores, um outro encontro com o público. Enfim, estou falando aqui muito, mas assim, sem mostrar muitas coisas, mas é só para dizer que, para mim, o grande desafio é sempre esse, assim, em que medida que o cinema pode reconstituir, trazer novos pontos de vista, realmente aprofundar a dramaturgia teatral, quando o teatro precisa e tem que continuamente se reinventar para encontrar esse novo receptor, esse novo espectador. Gente, eu tenho que lamentar o pouco tempo que a gente teve aqui para conversar, porque é extremamente enriquecedora essa conversa, porque eu acho que a resposta, eu vou dar 5 minutos para cada uma, né? Infelizmente, eu tenho que terminar, mas a resposta do cinema, do futuro do cinema, eu acho que vai passar necessariamente pelo teatro, por essa reforma do olhar. Eu acho que o olhar, como a Daniela chamou a atenção, ficou muito acomodado com essa coisa do streaming, das telinhas de computador, de não sei o quê. Eu acho que essa sacudida nesse olhar vai passar necessariamente pelo teatro. Não sei se vocês concordam comigo. E aí, 5 minutos para a Daniela, 5 minutos para a Cristiane, para, infelizmente, terminar essa ótima conversa. Daniela. Eu acho isso. Eu acho e assim, acho que a Cristiane ela acabou me respondendo isso, que me parece que o futuro do cinema talvez necessariamente tenha que passar por tem que botar o cinema nessa ágora, né? Que é esse lugar, que é esse teatro, que é esse lugar sacrificial, que eu fico insistindo nessa palavra, mas esse lugar onde os humanos se congregam ali para pensar nas hipóteses, né? nas questões, e que eu acho que realmente me parece isso mesmo. É possível que ali, nesse lugar onde
as religiões pensaram a história da gente, né? Se vá pensar na resistência do cinema, na tela grande, do gigante, o cinema, o gigante, né? Como algo que a gente tem que preservar a qualquer custo, né? No império das telinhas, né? O cinema é um gigante, isso é inseparável, de alguma maneira. Ele ocupa todo o seu campo visual. O cinema é algo que a gente criou que ocupa todo o nosso campo visual. E isso é uma coisa incrível para discutir nossas questões, né? Então, o fato do teatro ainda existir, desses espaços de teatro ainda existirem, esse pacto ainda existir, talvez seja aí um excelente lugar para a gente repensar o futuro desse objeto incrível que a gente criou, né? O cinema. E eu realmente dá vontade de ver todas as suas peças, Cristiane. A gente tem que ter um jeito de fazer como é que é? Fazer um festival, Cristiane, para a gente fazer. Pelo amor, que É lindo, importante, Dani. Cristiane, você falar para as pessoas que estão vendo, e, se possível, quem está fazendo aqui o acompanhamento, colocar o seu site, né? Que não deu tempo da gente mostrar. Como é que é? É o seu nome, né? É o meu nome, é Cristiane Jatahy, www.cristianejatahy, HTTPS, ali tem alguns vídeos e tal. É louco, né? Porque aí a gente volta, obrigada por mostrar. Aquilo são, na verdade, pequenos extratos e mostras, mas aí a gente volta à pequena tela, né? Para mostrar alguma coisa que só se dá na sua plenitude na relação com um espectador ao vivo. Então, sempre só, na verdade, o olhar do registro e nunca realmente da experiência. E eu fico assim com muita, só se fazendo essa parência, assim, eu tenho sempre, né, hoje em dia, eu tenho esse privilégio, eu acho que é importante a gente dizer, quando assumir os nossos lugares de privilégio, né? Assim, é merecimento, mas também é privilégio, de estar podendo mostrar muito o meu trabalho fora do Brasil, de estar podendo ter estrutura para realizar os trabalhos, mas eu me ressinto muito, na verdade, de estar num momento tão, assim, bom em todos os aspectos, né? Mas assim, de que a gente cada vez menos tem a possibilidade de realmente ter essa troca no Brasil, né? Eu acho isso realmente, enfim, esse governo não está tirando tudo, até mesmo o direito do encontro, assim, né? No nosso exercício artístico, e eu, enfim, falando agora. Bom, enfim, isso aí, essa conversa a gente pode levar mais 3 horas, né? Porque é de uma é de uma violência absurda. Mas pensando sobre a questão do futuro, sabe, eu acho que o cinema ele não, o cinema como cinema mesmo, eu acho que o streaming ele vem assim com uma força, e realmente o Covid ele fortaleceu ainda mais, né, essa ideia de que é suficiente, ou seja, é suficiente eu estar comigo mesmo nesse lugar, vendo nessa pequena tela, podendo dar os pauses para ir lá na cozinha, no banheiro, ou seja, também fazendo uma edição, né, do que eu estou vendo, né, porque ainda tem isso, né, porque não é só, né, a possibilidade de, na verdade, não se permitir viver a experiência de uma obra no tempo que o artista pensou, né, porque eu acho que isso também é um dos fatores que para mim acho muito entristecedor, além da questão espacial do cinema. Mas, sabe, eu acho que o cinema não vai morrer. Eu acho que tem um lugar assim de encontro, né, de ir ao cinema, de entrar numa sala. E eu vejo aqui, toda vez que eu tenho uma folga por semana, né, e eu sempre vou ao cinema. E pelo menos aqui na Europa, os cinemas estão cheios, assim. E também os teatros estão ficando cheios, porque também tem uma outra coisa que é o impedimento faz com que a gente tente superar alguma coisa. Então, assim, se por um lado a gente fica existe toda uma cultura, na verdade, do isolamento, existe uma propulsão do ser humano do encontro nessa ágora que pode se dar no teatro ou numa sala de cinema, assim. E eu não sei se eu estou sendo otimista, mas eu acho que a gente vai reverter essa história, sabe? Com certeza, a gente está aqui para isso, né? Para persistir no Total. espaço
que são os espaços possíveis nesse momento. Né? Olha, e os festivais são lugares muito importantes para isso, porque são os formadores de público. Sim. Muito, muito importante. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, Daniela, Cristiane. Foi uma pena que tivemos pouco tempo, que isso aqui era uma conversa, pelo menos mais uma hora. Mas, quando vocês estavam falando, eu me lembrei de alguns filmes que estão circulando, que são filmes que se referem ao teatro. São filmes recentes. Tem um filme chamado Os Grandes Vulcões, do Tiago Mendonça, que é baseado na obra do Harold Pinter, que não é um teatro filmado, ele faz uma experiência... Foi filmado durante o isolamento, a pandemia, num teatro, mas ele é extremamente cinematográfico. O Antígona, 442 AC, do Maurício Farias, que ele generosamente traz a peça com o André Beltrão para o cinema, porque muita gente não conseguiu ver, e um curta-metragem que está em cartaz no Festival de Brasília, que eu recomendo a todos, de uma jovem cineasta chamada Nina Cópico, chamado Chão de Fábrica, que também é baseado numa peça de teatro, mas também é extremamente cinematográfico. Tem um filme do Robert Altman que se passa num espaço fechado, lembra muito ele. Então, quer dizer, essa inter-relação ela está muito presente e muito, muito forte, né? E acho que vocês vão ser muito responsáveis pela volta da gente aí aos espaços, né, com essas experimentações. Eu queria terminar com uma frase que tem tudo a ver com o que vocês falaram aqui, que o Rui Guerra pronunciou na masterclass dele, de 90 anos, que eu, felizmente, tive a oportunidade de mediar, foi enriquecedora. Ele disse uma frase que resume essa nossa conversa aqui. O cinema é um ser vivo. E acho que o cinema com o teatro é mais vivo ainda, né? Então, gente, muito obrigado. E viva obrigada. E viva o teatro brasileiro. Viva. Muito obrigada. Obrigada também. Maravilhoso. Um prazer. Merda aí, Cristiane, com seus trabalhos. Obrigada. Quero muito ver. Também. Eu também quero muito seguir junto. Beijo. Tchau.